Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Dilce do Nascimento. Nós estamos aqui para compartilhar com você mais uma série de mensagens. E esta tem por título Restauração. E você deve estar se perguntando, Dilce, mas por que restauração? Eu confesso a você que esta série de mensagens nasceu ao meu coração há mais de um mês, durante os meus devocionais. E durante cada mensagem estarei trazendo a você mais um pouco desta história. Mas antes, quero compartilhar contigo o conceito da palavra restauração. Quando olhamos para a Bíblia, restauração traz a ideia de renovação, reparação e retorno ao estado original. Desde o Éden, observamos que Deus, ele busca restaurar o seu povo, restaurar a nossa identidade, restaurar a nossa mentalidade e restaurar a nossa própria vida, para que nós possamos viver de fato aquilo que ele escreveu para mim e para você, conforme está descrito no livro de Salmos, no capítulo 139. Antes mesmo que eu e você existisse, Deus já havia escrito uma nova história. Contudo, ao longo da nossa vida, como consequência do próprio pecado, nós temos sido levados a nos distanciarmos do Senhor. Neste processo, Deus busca, de fato, trazer a cura, a reconciliação e a transformação para a vida de cada um de nós. Lacan afirma que nós nascemos originais, mas morreremos cópia. Contudo, eu estou segura que se eu e você buscarmos verdadeiramente a vontade do Senhor para as nossas vidas, nós morreremos sim, mas dentro da vontade do Senhor, vivendo o seu projeto original. Portanto, o primeiro tema desta série é o Deus que não desiste. E você entenderá ao longo dessa palavra o porquê deste título. O nosso texto de referência, ele está lá no livro de Esdras, no capítulo 1, o versículo 1, que diz o seguinte: no primeiro ano do reinado de Círio, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falado por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Versículo 2. Assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo, versículo 3, que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Esse texto, então, refere-se ao grande Ciro, que resolve proclamar um decreto, então, para a reconstrução do templo do Senhor em Jerusalém. Ocorre que Ciro, ele é um governo persa, nada tem a ver com o povo judeu, nada tem a ver com o templo que havia sido destruído em Jerusalém, quando Nabucodonosor invade aquela cidade e destrói aquela cidade com fogo. Preciso contextualizar com você o porquê de tudo isso ter acontecido. O povo de Deus
andava e caminhava debaixo da sua proteção. Contudo, este povo se rebelou, conforme está escrito em Jeremias 25, versículo 11 em diante, que diz o seguinte: toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e deixarei arrasada para sempre. Jeremias, então, 25, 11 e 12, que foram os versículos que eu acabei de ler, retrata o porquê de esse povo ter se tornado escravo na terra da Babilônia, agora está no domínio, então, dos medo-persas. Ocorre que este povo não deu ouvido à voz do Senhor. E quando não damos ouvido à voz do Senhor, o Senhor, então, traz sobre nós, então, a provação. E esta foi o que aconteceu com aquele povo. Eles são levados cativos como escravo para a Babilônia. Mas, posterior a esse tempo, um tempo, então, de 70 anos, Deus desperta o coração de um homem pagão, de um homem que não conhece o Senhor, para de fato trazer restauração sobre Jerusalém e a vida do seu povo. Eu não sei se você compreende o que eu estou te dizendo, mas o texto revela que Deus usou um homem que não conhecia o Senhor para cumprir uma promessa. Portanto, eu digo a você que Deus é um Deus que não desiste. Ele usa o incrédulo, ele usa o ímpio, ele usa quem ele quiser para mudar a minha sorte e para mudar a sua sorte. Você aí onde está me ouvindo, pode dizer um amém para você? A sua história, a história da sua família, a história dos seus descendentes, a história não estar perdida, a sua vida não chegou ao fim, o seu casamento não chegou ao fim, os seus filhos não serão condenados a uma vida de desgraça, porque Deus é um Deus que não desiste. Mas para que a restauração acontecesse, um certo dia, um homem chamado Daniel, ainda escravo, preso na Babilônia, ao ler então os escritos, dos profetas, ele encontra o que Jeremias havia proferido, havia profetizado, que passariam então 70 anos, mas que nesses 70 anos Deus restauraria o povo de Deus. O povo dele retornaria à cidade de Jerusalém, reconstruía então o templo e os seus muros. Eu quero te destacar nesse dia que o cativeiro da Babilônia ocorreu entre os anos 586 a.C. a 538 anos antes de Cristo. E este teve um impacto profundo na cultura, na religião e na identidade do povo hebreu. Dito isto, quero te dizer que Deus, ele deseja trazer renovação, reparação e retorno ao estado original do povo hebreu. Ou seja, Deus deseja restaurar a história do seu povo. Então, este é o Deus que não desistiu dos hebreus, não desistiu do povo dele, e é o Deus que não desiste de mim e de você. É o Deus que deseja restaurar a nossa sorte. Mas antes de falar da restauração da nossa sorte, o primeiro ponto que eu quero trazer desta mensagem é porque o cativeiro acontece. Porque senão não teremos compreensão suficiente para nos posicionar nesse processo de restauração. Então, primeiro ponto dessa mensagem, o cativeiro,
ele é resultado da desobediência. Jeremias capítulo 11, versículo 3 diz o seguinte: durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. Eu tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Gostaria que você, então, gravasse esse nome que eu estou te dizendo. Desde o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, eu tenho anunciado a vocês, dia após dia, mas vocês não me deram ouvido. Disse quem está dizendo isso? Jeremias. Jeremias está desesperado diante do povo hebreu e dizendo a ele: já se faz 23 anos que eu anuncio a vocês a palavra do Senhor. 23 anos que eu estou dizendo: reparem para a vida de vocês, consertem-se, para que Deus não venha com desgraça sobre as nossas vidas, mas vocês não me deram ouvidos. Gostaria de que você imaginasse esse homem ali dia após dia, gastando o seu tempo, gastando a sua vida, clamando então a este povo que ele se posicionasse, que eles realmente buscassem a face do Senhor, mas eles não se posicionaram. Você conhece o ciclo do cativeiro? O ciclo do cativeiro, ele tem início com a desobediência, com o pecado. O pecado, ele traz cegueira, ele traz revolta, mas ele traz distanciamento do Senhor. Quando estamos, então, vivendo nesta etapa do ciclo, posterior a ela, nós, então, sentimos desconforto, porque a nossa mente começa a nos julgar, a nossa mente começa a dizer: você precisa se posicionar, isto não está correto. Mas, ao mesmo tempo, a nossa mente não, a nossa consciência, me perdoe, a nossa consciência, porque a nossa consciência, ela quer realmente se posicionar, mas a nossa mente, ela nos sabota. Ela conta uma história para nós, uma história que não é verdade, ela conta uma narrativa, ela começa a dizer: você estará assim porque alguém te feriu, porque fulano não está prestando atenção a você, essa vida que você está vivendo não tem jeito, você deveria buscar a sua própria felicidade, você deveria realmente abrir mão de tudo, você está vivendo a sua vida para fazer os outros felizes, e a sua mente começa a contar uma historinha atrás da outra. Para quê? Para que você não permita que a sua consciência te traga de volta ao seu estado original. Entrando nesta vibe, eu vou usar esse termo, não dando ouvido à voz do Senhor, porque foi isso que aconteceu com aquele povo. Deus então envia aprovação. E a aprovação, ele traz o quê? Sofrimento. Foi exatamente isso que aconteceu. Deus avisou aquele povo que o rei Nabucodonosor viria sobre aquela nação, que aquele povo seria levado como escravo para a Babilônia e aquela cidade seria destruída. E foi exatamente isso que aconteceu. A aprovação, amados, é aquele período em que não é da vontade de Deus, mas ela é fruto da nossa desobediência. Muita gente hoje está vivendo um casamento destruído, muitas vezes em nome da felicidade, disse sim para uma vida que não era a vida que Deus queria. Muita gente, em nome da felicidade, se distanciou dos amigos que serviam o Senhor, se distanciou dos amigos que buscavam a Deus, passou a viver com pessoas que estão deixando a vida levá-lo dia após dia. E aí, quando ele menos espera, ele olha para dentro da sua casa, ele está vivendo uma verdadeira desgraça.
já não reconhece os seus filhos, a sua família está um caos, de repente, de tanto viver de balada em balada, né, de festa em festa, em bebidas, perdendo o sono, quanto menos espera estar diante de um estado de adoecimento. A provação, amados, é aquele momento onde a desgraça chega e a gente olha e diz: o que eu fiz? Mas em nome da felicidade, em nome do momento, em nome do importa o hoje, essas pessoas se distanciaram do Senhor. E aí talvez elas começam a dizer: não tem mais jeito. E elas deixam a vida levá-las. Ela deixa a vida me levar, como diz a canção. E sem perceber, ela vai afundando cada vez mais. E aí ela entra em um cativeiro e ela não percebe. Diz-se o que é cativeiro. Cativeiro é um lugar onde nós estamos vivendo e nós não nos damos conta que aquilo que nós estamos vivendo não é a vida que Deus tem para nós. Muitas pessoas que saíram de Jerusalém, ainda criança, ainda jovem, desconhecia verdadeiramente o que era viver em Jerusalém, o que era viver como um povo de Deus. Ali naquele lugar eles só conheciam o quê? Só conheciam dor. Naquele lugar eles eram escravos, eles só trabalhavam, eles só serviam o rei. Era o rei Medo-Persa, mas ele já não sabia o que era adorar ao Senhor. Ele já não sabia o que era a verdadeira alegria. Cativeiro, como identificar na sua vida? Olhe para a sua vida, começa a observar as repetições de padrões e você vai identificar os cativeiros presentes na sua família, na sua genealogia. Se você observar na sua casa, todos os seus familiares ou um percentual significativo deles, fruto de separação. Se você identifica mortes repetidas pelas mesmas causas, se você identifica confusão, separação entre irmãos, de repente irmão um com raiva do outro, você vai identificar que você vive, a sua família vive um cativeiro. Eu preciso te dizer que quem nasce no cativeiro não reconhece a liberdade. E eu vou deixar essa frase para você. O escravo pensa ser livre, pois ele desconhece a verdadeira liberdade. Jeremias, no capítulo 11, não vou poder ler para não me delongar, os versículos 7 e 8, a palavra do Senhor disse àquele povo: Nabucodonosor virá e levará vocês cativos, vocês irão embora dessa terra e eu destruirei totalmente essa cidade, porque vocês foram rebeldes a mim. Tiago, capítulo 1, o versículo 22, ele nos alerta: serdes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O desejo do coração do Senhor é que eu e você verdadeiramente conheçamos a sua palavra, para que nós não sejamos desobedientes a ela, porque o cativeiro, ele é resultado da desobediência. Mas vamos para a segunda parte dessa mensagem. O Deus que não desiste é o Deus que vai sempre buscar trazer consciência. Sabe por quê? Porque a consciência, ela gera arrependimento. A consciência, ela gera arrependimento. Quando você olha hoje para a sua vida, você olhando para o ciclo do cativeiro que eu acabei de falar para você, você conseguiu identificar os padrões que se repetem na sua família, geração após geração? Olhe para a sua família, meu amado e minha amada. Olhe se na sua família, como são os relacionamentos, os casamentos. Os seus familiares viveram verdadeiramente um casamento segundo a vontade do Senhor? Ou eles estão suportando um casamento? Quando você olha verdadeiramente para a criação de filhos, você vê os filhos respeitando os pais, honrando o pai? Você vê o pai ensinando, amando e direcionando, dando identidade e senso de propósito para os filhos?
Quando você olha para os homens da sua família, eles são homens leais às suas esposas, eles são homens que respeitam o matrimônio, o casamento. As esposas são mulheres que verdadeiramente honram os seus esposos, são mulheres que se submetem no sentido de estar na missão dos seus esposos. Elas são mulheres felizes e amadas, ou elas são mulheres infelizes e amarguradas? Quando nós olhamos para as nossas famílias, quando nós olhamos para nossas casas, nós temos a condição de trazer consciência. Sabe como que a consciência vem? A consciência veio por meio da leitura da palavra. O livro de Daniel, capítulo 9, você vai observar, se você ler ele, que Daniel estava ali lendo quando ele chega, então, os primeiros versículos, versículo 1 e 2, ele identificou que o tempo de cativeiro era 70 anos. Quando Daniel foi deportado de Jerusalém, ele foi um dos primeiros, foi na primeira leva de escravo. Eu acredito que ele desconhecia a profecia de Jeremias, de que o tempo de cativeiro seria 70 anos. Mas quando ele está lendo então os escritos do seu povo, que ele lê ali que o tempo era 70 anos, e aí eu reforço a palavra consciência. O versículo 3 do capítulo 9 diz que Daniel, ele buscou a Deus em oração, súplica, jejum, se vestiu em saco e jogou cinza sobre a sua cabeça. E ele faz uma oração. E ele pede perdão. Ele diz: Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Senhor, nós erramos, Senhor. Nós fomos rebeldes. Nossos pais não deram ouvidos à tua voz. O que eu estou te dizendo hoje, meu amado? O que você conhece? O que você conhece dos seus bisavós, dos seus avós, o que você conhece? O Deus que não desiste está despertando o teu coração, como despertou o coração de Daniel, para trazer consciência, para que a consciência gere arrependimento. É tempo, é hora de mudarmos, de nos posicionarmos verdadeiramente como Daniel se posicionou. Como Daniel se colocou ali naquela posição de arrependimento e disse: Senhor, perdoa os meus pais. E ele não está falando do pai e da mãe, ele está falando daqueles que antecederam, pedindo perdão. A palavra do Senhor diz em Daniel 9:22 que Deus, ele deu percepção, entendimento e sabedoria. Nós precisamos clamar: Deus, abra a minha mente para que eu possa discernir o que vem acontecendo na minha geração, nas gerações que me antecederam, para que eu possa me posicionar, porque eu quero e eu vou ser como Daniel, boca do Senhor, para mudar o futuro dos meus filhos, dos meus netos e dos meus bisnetos. Talvez você, quando esteja lendo a sua Bíblia, você vê sobre a restauração dos muros, você vê sobre a restauração do templo, mas você não sabe qual a correlação entre Daniel, Neemias e Esdras. Daniel, sim, ocupou cargo importante no reinado medo-persa, mas Daniel, ele se tornou um primeiro-ministro, mas ele era um escravo naquele lugar. Neemias, ele era então ali um escriba, ele está naquele lugar também como um escravo. Esdras era um sacerdote, da parte do Senhor, ele pertencia à família sacerdotal. Ambos, Daniel, Neemias e Esdras, eram escravos, mas que se posicionaram ainda na terra de escravidão, para que o povo de Deus pudesse viver a restauração.
A palavra do Senhor para mim e para você no dia de hoje: Deus é o Deus que não desiste e Ele busca restauração, geração a geração. Talvez você não olhe para trás, talvez você seja da segunda ou da terceira geração de evangélicos, de crentes, de verdadeiramente pessoas que sirvam ao Senhor, mas você não sabe porque tantas as histórias continuam se repetindo, porque nós precisamos nos posicionar para que Deus ele traga restauração. Quando eu olho para a história de Daniel, Daniel serviu os reis da Babilônia, Nabucodonosor, Belsazar, e depois ele veio a estar no governo dos reis persas, Dario e de Ciro. Mas quando nós olhamos para esse tempo, ele passou ali então 66 anos. Ele atuou de 605 a.C. ao ano de 539 a.C. Esse é o período. E Daniel, ele se arrepende e ele pede perdão pelos seus pecados. A palavra do Senhor diz em Atos, capítulo 3, o versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida que Deus, ele está trazendo consciência dos cativeiros que os seus familiares têm estado, para que haja arrependimento por completo e para que o refrigério do Senhor ele possa acontecer. Arrependimento, amados, é mudar de rota, é mudar totalmente. A palavra do Senhor diz em Esdras, capítulo 9, versículo 2 a 3, que quando Esdras ele identifica que ali aquele povo havia pecado, o versículo 3 diz que ele, ao ouvir isso, ele rasgou a sua túnica, o seu manto, e ele arranquei os cabelos da minha barba e da minha cabeça, porque tamanha era a dor de ver que aquele povo tinha pecado contra o nosso Deus. Esdras 9:3, está esse escrito. O que você tem feito, amado? Como você tem se portado ao observar os cativeiros que vêm geração após geração? Não é tempo, amados, de nos conformarmos, de nos amoldarmos aos padrões desse mundo. E eu quero deixar essa frase para você. O cativeiro, ele rouba a liberdade, deforma a identidade e te impede de viver a vida de Deus e faz dos seus descendentes escravos. Mas Deus é um Deus que não desiste. E o terceiro ponto dessa mensagem, o posicionamento, ele gera restauração. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas, capítulo 34, os versículos 1 e 2, que Josias foi um rei reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos do seu pai Davi. Essa mensagem, e ele disse, seu pai Davi sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Essa mensagem, ela nasceu quando eu estava no meu tempo de devocional. Quando eu comecei a ler ali nos reis, e o Espírito Santo me disse, anota o nome de rei após reis. E eu fui anotando depois de Saul. Eu não anotei Saul, eu comecei em Davi, o homem segundo o coração do Senhor. E eu anotei ali Davi, eu coloquei Davi, e aí eu fui escrevendo um após um. Quando eu cheguei no 16, eu falei, uai, mas todos eles erraram. Que povo é esse? Que Deus, eles começam a andar no caminho do Senhor e de repente eles falham. Ou então outros começam já totalmente errado, né? Fazendo igual aos seus pais. E aí o Senhor me mostrou. Ele disse, Dilce, olha quantos anos cada um governou. Ao fazer aquela conta, amados, eu me assustei. Que de Davi para Josias, 476 anos havia se passado. Mas o texto, ele começa dizendo que Josias, ele era reto aos olhos do Senhor
e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar dele, nem para a direita, nem para a esquerda. E eu me perguntei, como assim? Josias é o 17º rei e a palavra está dizendo que ele andou no caminho de Davi? Quando eu fiz a conta, amados, naquele dia eu fiz aquela conta inclusive errada, eu somei, deu 433, mas ontem ao preparar essa palavra eu refiz a conta, não foram 433, foram 476 anos. Ano após ano, rei após rei, Deus desejou restaurar a sorte do seu povo. Ei, deixa eu te dizer, eu não sei qual é a sua geração, mas eu quero te dizer que geração após geração, Deus está buscando um na sua casa, um na sua família para se posicionar, para mudar a sorte dos seus. E sabe o que o texto que eu comecei lendo em Jeremias, quando Jeremias diz, desde o governo de Josias, eu clamo por arrependimento. Sabe por quê? Porque Josias andou nos caminhos do Senhor e Jeremias ele foi levantado no tempo do reinado de Josias para trazer arrependimento. Mas o povo não deu ouvido. Quando nós olhamos do reinado de Davi para Josias, passou-se 476 anos. O povo não deu ouvidos e outros reis vieram, Jeoacás, Joaquim, Zedequias. E em Zedequias, Nabucodonosor invade a Babilônia, levam eles para o exílio e ali eles passam 70 anos. Você sabe a quantidade de anos de Davi para o cativeiro concluído? 568 anos. Eu quero te dizer que da época então do cativeiro, ali realmente, né, até quando Daniel ele tem a revelação realmente do Senhor, nesse período ele clama e ele faz a oração. Mas de quando Daniel orou para quando Neemias é enviado para reconstruir os muros, eu quero te dizer que durou 94 anos. Daniel, ele fez aquela oração por volta do ano 539 a.C. Neemias foi enviado então no ano 445 a.C. Começa então ali realmente a reconstrução dos muros. E em 458, 94 anos depois, 13 anos depois, é que Esdras vai reconstruir o templo. Aí você não sabe a relação de Daniel, Neemias, Esdras e Ester. E após esse período de reconstrução do templo, 465 a.C., é que Ester é levantada para salvar o povo judeu. Eu quero te mostrar, eu estou te mostrando ano após ano, que de Daniel até o templo de Ester durou aproximadamente ali, amados, 126 anos. A oração de um homem ao tempo em que Deus libertou os judeus daquela escravidão foram 126 anos. Eu não sei quanto tempo você está orando. Eu não sei quanto tempo você está clamando. Eu não sei quanto tempo você está aí dizendo, Senhor, faz alguma coisa pela minha casa. Senhor, faz alguma coisa pela minha família. Senhor, muda a minha sorte. Mas eu estou dizendo que Daniel não deixou de orar. Eu estou te dizendo que Neemias não teve medo de reconstruir os muros. Ele reconstruiu os muros, a palavra diz que uma mão ele trabalhava e com a outra ele pegava uma arma para se defender dos opositores. Isso fala de posicionamento, isso fala de oração. A palavra diz que Esdras, ele voltou àquela cidade, ele deu ordem àquele povo. Ele restabeleceu
toda a lei de Deus para aquele povo. Ele trouxe novamente a palavra para que aquele povo se posicionasse. Mas ainda que aquele povo tivesse reconstruído os muros, reconstruído o templo, Esther continuava na cidade de Suzã. Esther continuava dentro ali do Império Persa. E naquele lugar é levantado o maldito Amã para destruir os judeus. Mas a Esther se posiciona. Esther também se levanta, vai diante de um rei medo-persa, Assuero, arriscando a própria vida para salvar a vida do seu povo. E ali foi quando a liberdade foi dada por completa. Foi quando ela ganha o coração de Assuero e um novo decreto é editado. E aquele povo lutou pela sua própria vida. Eu quero te dizer nesse dia que a restauração parece não fazer sentido, mas valerá a pena. Deus é um Deus que não desiste. Deus quer mudar não a sua sorte. Deus quer restaurar a história dos seus, a sua genealogia. Se você pudesse olhar para a sua genealogia daqui a 100 anos, daqui a 120, daqui a 150 anos, o que os seus netos, o que os seus bisnetos, o que os seus tataranetos diria para você? Bisa, vovô, papai, mamãe, muito obrigado por você não ter vivido a sua própria vida. Muito obrigada porque você abriu mão de viver os desejos da carne e você se voltou para um Deus que é fiel, para um Deus que não desiste. Qual a decisão que você toma hoje? Qual a decisão que você toma hoje? Você hoje olha para a sua vida e talvez você olhe para ela e você fala, tá um caos, Gils. Mas você não consegue ver a sua vida daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Você não consegue ver hoje. Mas tome a melhor decisão hoje. Toma a decisão de honrar o Senhor. Toma a decisão de clamar, de reconstruir os muros, de reconstruir o templo, que é a sua casa, a sua família, e fazer dela o lugar de adoração. E você vai viver, sabe o quê? A recompensa. Teve alguém que não olhou para o hoje, mas alguém que olhou para a eternidade. Foi Jesus. Quando Jesus imaginava o seu corpo rasgado, ele não se prendeu ao seu corpo rasgado, porque ele nos viu na eternidade vivendo a melhor vida. Vale a pena dizer não para esse mundo, para uma alegria e para uma felicidade que não é verdadeira, para a verdadeira felicidade que é uma vida em Cristo Jesus. Os seus descendentes vão dizer, Bisa, obrigada, Bisa, obrigado, porque o seu posicionamento mudou a minha história. O Deus que não desiste, Ele está falando ao seu coração no dia de hoje. E que Ele te abençoe. E eu profetizo que os muros da sua casa serão restaurados, que a sua casa será templo de adoração, de felicidade, de comunhão, e que todas as áreas da sua vida, elas experimentarão a graça do Senhor. Deus te abençoe.